Antes de falarmos sobre especificamente o episódio de Suits, sobre a ótica da análise do direito, quero dar uma breve introdução sobre o que é a análise econômica do direito. Bom, é uma corrente de pensamento interdisciplinar que aplica os princípios e métodos da teoria microeconômica ao estudo do sistema jurídico. Em vez de se concentrar apenas na interpretação dogmática da norma, esta abordagem busca compreender e avaliar as leis com base em suas consequências práticas e nos incentivos que elas geram para o comportamento humano. Bom, o pilar fundamental dessa análise é a premissa de que o indivíduo ele é um agente racional e que ele responde a um incentivo. Então, sob essa ótica, multas, indenizações e sanções são como preços para determinadas condutas. E ao alterar esses preços, a lei ela pode encorajar ou desestimular o indivíduo a praticar tal comportamento, influenciando assim a decisão das pessoas de forma previsível. Então, o principal critério que é utilizado para avaliar a qualidade de uma norma jurídica é a eficiência econômica, porque quando dói no bolso, a gente sente. Ou seja, é a capacidade da lei de maximizar o bem-estar social, alocando recursos da melhor maneira possível. Existem duas formas a análise econômica do direito, ela se desdobra em duas vertentes, que é a análise positiva ou descritiva e a análise normativa ou prescritiva, algo assim. Na análise positiva, ela busca explicar os efeitos concretos das leis, ou seja, ela questiona, por exemplo, se o aumento da penalidade para um certo crime, se isso vai diminuir a sua incidência, a ocorrência desse crime, ou se uma determinada regra contratual, por exemplo, se ela incentiva o cumprimento do acordo. E o objetivo dessa análise, ela é prever como as pessoas reagirão a diferentes regras legais, basicamente. A segunda vertente é a análise normativa ou prescritiva. Essa análise, ela busca indicar qual seria a melhor solução jurídica para algum problema. Só que ela busca a eficiência, ou seja, a eficiência é o principal objetivo dela. Quanto mais rápido, melhor, tipo isso. Eu acho. Bom, em suma, a análise econômica do direito, ela é uma ferramenta poderosa para complementar a análise jurídica tradicional, porque ela não busca substituir a interpretação das leis. Ela busca enriquecê-la, na verdade. Ela busca fornecer um método para avaliar a eficácia das normas e pensar o ordenamento jurídico não apenas como um conjunto de deveres, mas como um sistema de incentivo que molda a sociedade. Agora, falando sobre o episódio de Suits, mostrando na prática como a análise econômica do direito funciona. Bom, o segundo episódio, ele ilustra-se de forma clara como o valor da propriedade, o valor econômico da propriedade intelectual e as manobras legais estratégicas, como elas são usadas para maximizar o resultado financeiro do cliente. Como eles fazem isso? A trama se desenvolve com um desenvolvedor de tecnologia.
ele cria um telefone via satélite inovador. E o protagonista da série, o Mike Ross, ele, em uma de suas primeiras tarefas na Pearson Hardman, ele comete um erro de só registrar a patente com um dia de atraso, basicamente. Ele atrasa um dia para registrar a patente, e aí, com esse deslize, uma empresa concorrente da empresa que criou, né, o telefone via satélite, essa empresa rival é a Suntec Digital, e ela registra a patente de tecnologia similar à primeira. E assim, basicamente, coloca em risco todo o futuro comercial da inovação do cliente do Mike Ross, que ele demorou para registrar a patente. Bom, a análise econômica do direito, ela não reside em uma batalha judicial tradicional. Ela reside mais em uma matéria, em uma manobra, não matéria, que ataca diretamente o valor econômico do ativo em questão, nesse caso do Mike Ross, a patente. Depois de conversar com o superior, que é o Harvey Specter, ele dá uma dica que é a desvalorização como ferramenta de barganha. Ou seja, ao invés de se prender a um processo litigioso, a um processo de litígio custoso, essa palavra, com um resultado incerto, né? Porque é um juiz que vai julgar, então você não sabe se vai ser a favor ou contra. Para invalidar a patente da Suntec, Mike Ross, ele usa uma estratégia puramente econômica, basicamente. Ele ameaça publicar gratuitamente nas redes sociais as especificações técnicas do telefone, porque ele já tinha, né, já que a empresa era cliente dele, então ele tinha todas as informações, e ele podia publicar. E aí não ia valer de nada, basicamente, mais a patente, porque essas informações são privadas, é só quem possui a patente que tem essas informações. E assim, com essa ação, ele anularia o valor de mercado da patente da empresa rival, né? Porque ela que tá com a patente, no caso. E com a tecnologia abertamente disponível para todo mundo na rede social, a exclusividade da patente, que era naquele momento da Suntec, ela se tornaria inútil, porque de nada valeria ter a exclusividade, sendo que todo mundo tinha acesso a todas as especificações. Então, o potencial lucro da Suntec cairia, né? Ele seria drasticamente reduzido. Com essa ameaça, uma ameaça crível, o Mike Ross, ele força a Suntec a negociar. Tipo assim, ou negocia ou perde o seu lucro. E mexeu no bolso, cala aperta. E aí, a empresa ela se vê diante de duas opções. Ou ela mantém a patente, que em breve de nada vai valer, porque não vai ter valor econômico, ou o valor vai reduzir, ou ela adquire a tecnologia da empresa que é cliente de Mike, e assim ela vai poder consolidar seu monopólio e proteger seu investimento. E assim, a Suntec, ela agindo como um agente racional, ela busca maximizar seus lucros. Então, ela opta pela alternativa que é negociar com a empresa que é cliente do Mike Ross. Bom, nesse episódio a gente pode ver 3 conceitos da análise econômica em jogo, basicamente, que é a propriedade intelectual como ativo econômico, que no episódio ele destaca que o valor da patente não está apenas no documento legal em si, tipo, ela está também na exclusividade e no potencial de lucro que ela proporcionaria. Então, a estratégia do Mike, ela demonstra, basicamente, a compreensão de que o direito da propriedade intelectual é um ativo cujo pode ser influenciado por ações do mercado, que foi o que ele fez. Se todo mundo tivesse acesso às especificações, ela perderia o valor, porque o segredo
atrai mais, só eles teriam, então só eles iriam fazer um telefone daquele jeito, inovador, basicamente. O segundo conceito é o teorema de Coase, que embora não seja, tipo assim, uma aplicação direta e pura, o cenário evoca o espírito do teorema de Coase. Ele sugere que na ausência de custo de transação, as partes envolvidas, nesse caso a Suntec e a empresa que era cliente do Mike Ross, elas envolvidas em uma disputa de direito de propriedade, elas podem negociar para alcançar um resultado eficiente, que seja bom para as duas, porque independentemente da alocação real dos direitos, que no caso, se formos colocar esse papel, a alocação real do direito era da empresa que era cliente. Mas como foi um erro do advogado e soltou as especificações e o objeto que foi criado depois é similar, ela basicamente ela independe disso, sabe? Então a ameaça de Mike, ela efetivamente ela reduz os custos da transação de uma longa batalha judicial para ver quem era dono da patente ou não. Porque processos judiciais são demorados, são longos e ele leva uma negociação direta em que uma solução beneficia ambas as partes. Então todo mundo sai feliz, basicamente. Pois o cliente de Mike, ele recebe uma compensação, né? Ele recebe um valor pela patente e é bem significativo. E a Suntec garante a exclusividade do produto. No caso, o produto é só dela. Ela é excluiu da patente. Quem usar aquela patente vai ter que dar um dinheiro a ela também. Os dois saem felizes. O terceiro ponto é que é a eficiência na resolução das disputas. Tipo assim, a solução foi encontrada de forma muito mais eficiente do que um processo do que em um litígio prolongado, né? Em vez de gastar tempo e recursos em tribunais, as partes basicamente chegaram a um acordo entre elas e realocou os recursos que gastariam em um processo judicial, no caso seria a tecnologia e o dinheiro, em uma forma de maximizar o valor para os envolvidos, basicamente. Bom, em suma, o episódio supracitado acima tá errado. O episódio supracitado, ele vai além do drama jurídico e convencional. Ele oferece basicamente uma aula prática de como a lógica econômica pode ser uma ferramenta poderosa na advocacia. Porque mostra que a resolução do caso mostra que a melhor estratégia legal nem sempre é aquela que se baseia unicamente na letra da lei, mas aquela que compreende, né, tudo que está acontecendo e manipula as forças econômicas que a sustentam. Então é isso. Espero que tenham gostado, que eu tenha explicado de forma eficiente.